Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de segurança da informação. Hoje a gente vai falar sobre criptografia e engenharia social, beleza? A criptografia é um método de segurança e a engenharia social é um ataque, então a gente já vai começar a falar sobre os ataques cibernéticos, ataques envolvendo segurança da informação, beleza? Vamos falar primeiro sobre criptografia. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre criptografia em algum site, em alguma notícia envolvendo algum crime cibernético, ou você estava instalando o aplicativo e o aplicativo te falou, olha, utilizamos criptografia para proteger seus dados. Então é algo que vem sendo bem mais comentado, discutido, mas não é nada novo. Isso tem muitos e muitos e muitos anos, tá, a criptografia. Então vamos entender agora na prática o que seria a criptografia. Criptografia é o conjunto de técnicas capazes de proteger um dado ou uma informação que precisa de sigilo na presença de terceiros, ou seja, são todas as ferramentas que vão guiar e vão auxiliar o profissional de segurança da informação, direto ou indiretamente, de proteger uma mensagem, ou seja, de um envio, de um compartilhamento, ou até mesmo de dados em um banco de dados, informações, de modo que esses dados, essas informações fiquem embaralhados, fiquem codificados e que pessoas terceiras que não têm acesso, que tenham um acesso não autorizado a esses dados, informações e essas mensagens, eles não consigam ver o que está escrito, não conseguem compreender o que está descrito ali, fazendo com que eles desistam ou que eles não consigam atingir o objetivo de fazer aquele ataque. Então ela impede que a mensagem seja vista e compreendida, de modo que apenas um grupo seleto ou quem viu ou quem possui a chave para decodificar consiga visualizar o que está escrito. A palavra criptografia tem origem grega e em tradução livre quer dizer escrita secreta. Beleza, pessoal? Então, um exemplo que eu gosto de passar aqui é a cifra de César. Tenho certeza que você já deve ter visto isso na história, na matéria de história, que é algo muito antigo. Dá para vocês terem ideia do quanto a criptografia é algo antigo. Então, esse nome foi dado em homenagem ao rei Júlio César, que utilizava de uma métrica parecida, de uma métrica dessa, para embaralhar os dados e as informações que ele compartilhava referente às batalhas, mais voltado ao militar. Então, essas informações em mãos erradas, elas não seriam benéficas para a sua equipe. Então, como funciona basicamente esse método de criptografia? Funciona basicamente com embaralhamento das letras, certo? Das letras das palavras. Então vamos supor aqui, eu tenho aqui uma tabelinha para vocês terem como exemplo, e essa tabela ela foi baseada no quê? Vamos pular três letras por vez. Então, como que vai funcionar? O A, que é o nosso A, ele vai se transformar em D, no que tiver escrito. A letra B vai ser o E. Então você viu que pulou 3, A, B, C, D, certo? Então vamos trazer um exemplo prático aqui. Para uma pessoa que não conheça a cifra de César, essa frase aqui não faria sentido nenhum. HX, VRX, XP, RP, DO, XQR. O que é isso, Isso não existe. Mas, para quem tem a noção da cifra de César, conseguiria compreender, de acordo com esse parâmetro que a gente passou. Esse parâmetro, a gente saber que estamos pulando 3 letras. Então, a partir do parâmetro, que seria a chave para decodificar isso aqui, a gente utilizaria para decodificar essa frase, por exemplo. Então, eu sou um bom aluno. Por quê? Vamos partir aqui de baixo, tá? O que é o H? Vamos procurar o H aqui. O H está aqui, o H é o E, representa o E, então começa com E. O X, cadê o X? X está aqui. Então, o eu. Já transformou esse HX no eu. O V, S, certo? O R, O, X, de novo aqui, U. Então, é assim que funciona a cifra de César. Lembrando que o parâmetro que define é a pessoa que está criptografando. Só que a pessoa que que for criptografar, que for descriptografar, que for decodificar, se ele não souber o parâmetro, vai ser mais complicado para ele, enfim, conseguir resolver o que está escrito na frase. O básico é a gente utilizar essas três letras, pulando 3 letras. Então A vira D, B vira E, Então é isso que a gente precisa saber. A gente precisa ter o parâmetro. Para quem for criptografar, a gente precisa ter esse parâmetro, Mas para quem não conhece, para quem desconhece a cifra de César e para quem não sabe o parâmetro, vai ser muito difícil para descriptografar essa mensagem. Beleza, pessoal? Então isso que é a cifra de César, é um tipo de criptografia muito antigo, mas eu achei muito interessante passar isso para você.
Falando aqui dos métodos de criptografia atuais, né, a gente tem os mais comuns, que é o método hash, né, chave simétrica e assimétrica. Esses são os mais conhecidos e é o que eu vou passar para vocês os fundamentos. Então, o que é a função de hash? Já partindo para um contexto informático, tá? As funções hash ou uma função hash é um algoritmo, todos vão ser algoritmos, certo? Que vai transformar qualquer bloco de dados, qualquer informação em uma série de caracteres de comprimento fixo. Ou seja, vai ser uma sequência de bits, né, uma sequência de caracteres ali que vai identificar um arquivo, vai identificar uma mensagem, vai identificar uma informação. Esse método hash ele é utilizado muito em autenticação, tá? Então toda a função hash ela vai retornar uma sequência de caracteres e essa sequência de caracteres é única. É ela que vai identificar um arquivo, que vai identificar uma pessoa, vai identificar um dado, uma informação também. Então, pessoal, as funções hash são mais utilizadas na autenticação mesmo. São utilizadas para senhas, são utilizadas para banco de dados que precisem ter esse controle de senhas. Então, as funções hash são utilizadas dessa forma, para garantir a integridade de senhas e de autenticações que vocês possam encontrar aí no seu dia a dia. Chave simétrica é o método utilizado quando a gente tem uma única chave. Lembra que eu falei do parâmetro para vocês? Então é isso. A chave vai ser o parâmetro utilizado. Então a criptografia simétrica ela vai utilizar apenas uma chave, que é uma chave secreta entre o emissor e o destinatário, tá? Ele usa essa única chave para criptografar e descriptografar os dados. Então você precisa compartilhar, né? O emissor ele precisa compartilhar essa chave com o destinatário para que ele saiba como descriptografar essa mensagem, esse dado, essa informação, esse arquivo, enfim. Então, ao compartilhamento de uma chave, de um parâmetro, entre o emissor e o destinatário, para que esse consiga identificar, consiga descriptografar a mensagem e fazer a troca de mensagens entre eles. É um método que tem uma performance muito boa, né, um método rápido de se criptografar e descriptografar, porém a segurança dele é um pouco mais inferior comparado ao de chave assimétrica que a gente vai ver daqui a pouco, beleza? Como, por exemplo, a gente falou da cifra de César. Se você quiser utilizar o método de cifra de César para enviar uma mensagem para o seu amigo, por exemplo, você precisa informar ao seu amigo esse parâmetro, que o método é a cifra de César e que você precisa pular 3 letras para poder transformar a mensagem e tudo mais. Então, você está passando um parâmetro, você está passando a chave da solução da criptografia para a pessoa, né, para o destinatário. Então, esse é o tipo de criptografia simétrica, onde vai ser uma única chave e que ambos, o emissor e o destinatário, vão utilizar. Já a criptografia assimétrica é um pouco diferente, ela utiliza 2 chaves, a pública e a privada. Como que vai funcionar? O destinatário ele vai ter 2 chaves, a chave pública e a chave privada. Ele vai te compartilhar a chave pública quando você utilizar essa chave pública para criptografar sua mensagem, você encaminhar essa mensagem para o destinatário, ele vai usar a chave privada dele para descriptografar, ou seja, você não tem o acesso da chave privada dele, né? Então ele é um método um pouco mais seguro para você poder compartilhar mensagens ou encaminhar arquivos, dados e informações. Então, diferente da criptografia simétrica, ela não vai forçar o usuário a, por exemplo, compartilhar a chave secreta dele. Você não precisa passar o parâmetro para o destinatário, ele não precisa saber do seu parâmetro, ele não precisa saber da sua chave secreta, não precisa saber da sua chave privada. Então, não tem a necessidade de você distribuir as chaves para o seu destinatário. Então, só para concluir, as funções de hash vai transformar um dado em caracteres de comprimento fixo, é mais utilizado em autenticação, em segurança de senhas, tá? A chave simétrica é um método de criptografia que utiliza apenas uma chave para realizar criptografia e descriptografia, é um método mais rápido, porém é um método mais inseguro. E a chave assimétrica utiliza 2 chaves, a chave pública e a chave privada, para garantir a confidencialidade na criptografia. Beleza, pessoal? Vamos falar agora sobre engenharia social. Tá? É um tipo de ataque que está sendo muito discutido nos dias de hoje. Não é novo também,
certo? Mas pode ou não envolver internet, pode ou não envolver um computador, a vítima, né? Então, são várias métricas que os atacantes, que os hackers utilizam para realizar esse tipo de ataque, beleza? Então vamos entender o que é engenharia social. Eu tenho certeza que você já conheceu alguém que foi vítima de engenharia social, ou você mesmo já sofreu esse tipo de golpe, esse tipo de ataque, tá? Então vamos entender o que é engenharia social. Engenharia social é a manipulação psicológica das pessoas com o intuito de adquirir informações confidenciais através do abuso de confiança, ignorância perante determinado assunto e até mesmo a ingenuidade das pessoas. Então, a engenharia social é a manipulação psicológica, ou seja, é o abuso das emoções, é como o atacante vai utilizar da manipulação psicológica para conseguir o que ele precisa. Ele vai fazer com que a pessoa, por livre e espontânea vontade, passe o que ele precisa, ou seja, passe uma senha, passe um dado importante para essa vítima, um dado que ele precise para realizar outro tipo de ataque futuro. Então, a engenharia social é essa manipulação psicológica que o atacante, a pessoa mal intencionada, tem perante uma vítima. Ele faz com que a vítima passe as informações, passe os dados, passe as senhas, tudo que ele precisa de maneira espontânea, de maneira que não precise necessariamente de um software ou algo do tipo. A pessoa vai se sentir ou coagida ou vai se sentir à vontade para passar os dados e as informações para esse atacante, para esse golpista, tá, pessoal? Vamos falar agora sobre alguns tipos de ataque envolvendo engenharia social, beleza? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês compreenderem o que realmente, como as pessoas são ludibriadas a ponto de passar seus dados e as informações de maneira livre, de maneira espontânea. E é isso que a engenharia social traz pro atacante, beleza? Então eu trouxe aqui alguns exemplos, eu vou especificar cada um deles agora. Esses 4 primeiros aqui estão todos relacionados ao phishing, tá? Phishing, ele remete à pescaria, tá, pessoal? Então o que seria o phishing? O phishing, ele é um golpe, né? É um tipo de ataque envolvendo engenharia social que normalmente é feito através de e-mails, ou redes sociais, ou sites, ou telefonemas, né? A gente vai ver as variantes de cada um desses phishing. Então, basicamente, esse tipo de ataque ele vai trazer uma mensagem que pareça real, pareça fidedigna para um usuário, para uma vítima, de modo que ela se sinta convencida a clicar, ou acessar, ou passar os dados e as informações que chega nesse e-mail, que chega nesse SMS, que chega nesse telefonema. Ele se sente ou coagido ou ele se sente tranquilo em passar os seus dados e as informações. Então, por exemplo, são todos aqueles anúncios falsos que a gente recebe diariamente no e-mail, envolvendo, aumente o limite do seu cartão, passe apenas alguns dados pra gente, ou tem um super anúncio daquele celular que você queria tanto, e chegou no seu e-mail com um preço muito abaixo do valor do mercado, e aí pede seus dados e informações para concluir a compra ou algo do tipo. Então esse é o phishing, né? A pescaria. Então é feito um disparo normalmente de vários e-mails, de vários telefonemas ou vários SMS, e para quem pegou, né? Então é feito esse ataque em massa, e muitas vítimas que não estão acostumadas ou não conhecem esse tipo de golpe acham que é algo sério, acham que é algo de uma empresa mesmo, mas não é. É algo formulado de modo que parecesse uma empresa fidedigna, uma empresa confiável, mas não é, beleza? Então o phishing, são todos esses golpes, tá? Então temos as variantes do phishing, que é essa pescaria. A gente tem o phishing, que é uma abreviação para voice phishing, beleza, pessoal? Ou seja, é um tipo de ataque que envolve as ligações. E esse é um dos mais comuns que a gente recebe. É uma ligação oferecendo um serviço por um valor muito abaixo do mercado, ou muitas vezes, você ganhou um carro zero. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar desse tipo de golpe. Para isso, me passe seus dados e informações, ou transfira um valor, uma quantia de dinheiro para conta tal. Então esse é o tipo de golpe, um dos mais comuns envolvendo engenharia social. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar, ou alguma pessoa da sua família ou alguém já passou por esse tipo de ataque, mas você não sabia que era engenharia social. Pois bem, você pode perceber
que a pessoa por trás do telefonema, esse atacante, essa pessoa que faz esse tipo de golpe, ela fala muito bem, ela é super simpática. Então ela possui todos os atributos de uma pessoa que vai conseguir convencer a vítima a passar os dados e as informações. Então, como é interessante, né, pessoal, a gente vê como a engenharia social ela consegue manipular a ponto de você simplesmente passar os dados do seu cartão de crédito ou você passar os dados confidenciais que você não passaria para ninguém, para uma pessoa que você não conhece, para uma pessoa que simplesmente te ligou, sabe um pouco de você, né? Então já existe esse roubo de informações, né? Muitas vezes as empresas compram de outras, né? Compram o banco de dados de outras, para vocês verem a gravidade da situação. E a pessoa te liga na maior cara dura lá e liga para você e te convence a passar os seus dados e informações confidenciais. Então essa é a métrica do phishing, tá? Que é uma variante do phishing que é voltada mesmo a telefonemas, mas não é menos importante, não é menos grave quanto as outras que a gente vai falar aqui, beleza? Outra variante do phishing aqui que a gente tem é esse exemplo que eu trouxe aqui, que é o smishing, tá? O smishing, como o próprio nome já diz, é o SMS, né? São todas as mensagens que a gente costuma receber por celular, que costuma ter um cunho muito parecido com o que é o original, né? Que é da empresa, mas não é. Então dá uma olhada aqui, ó, nesse exemplo. BB informa, que é o Banco do Brasil, né? Por motivos de segurança, o acesso foi bloqueado. Para realizar o desbloqueio, acesse este link. Então, aparenta ser uma mensagem do Banco do Brasil, né? Para uma pessoa que não conhece, é uma mensagem do Banco do Brasil, sim, né? É parecida, está escrito da mesma forma, né? Mas olha uns exemplos aqui que a gente pode captar. Segurança sem o C cedilha, né? Já é uma coisa assim para desconfiar, já é erros ortográficos, né? E outra coisa, olha que diferente esse link, né? Não parece ser o site do Banco do Brasil, parece? Para vocês, né? Normalmente o Banco do Brasil é .com.br ou algo do tipo, tem portal bb1-net.net. Estranho, né? Então isso já gera uma desconfiança, já deveria gerar uma desconfiança, mas a pessoa que lê essa mensagem, seu acesso foi bloqueado, meu Deus, o que aconteceu? Né? O que aconteceu com a minha conta do Banco do Brasil? Né? Então ela fica meio que desesperada e realmente clica nesse link. E às vezes é um formulário para pedir os dados e informações, dados da conta, né, dados do cartão, então a pessoa já é ludibriada a partir daí. Ou mesmo clica nesse link e nesse link possui algum tipo de vírus, algum tipo de malware, né, que gera um download no celular da pessoa e faz com que essa pessoa perca os dados e as informações, sofra algum tipo de ataque cibernético também a partir daí. Então, esse é o exemplo de smishing, é o ataque cibernético, né, de engenharia social que envolve o SMS. O phishing de sites, que eu passei aqui para vocês terem uma noção, é esse exemplo da página do Facebook. Então, é o tipo de golpe, o tipo de ataque que envolve o roubo de logins e senhas, né, de redes sociais ou de e-mails. Então dá uma olhada aqui, ó. Aparentemente parece a página do Facebook, né? Tem as imagens bonitinhas e tal, a mesma grafia, a mesma fonte utilizada no site do Facebook é a mesma utilizada aqui. Mas dá uma olhada na diferença aqui na URL. Então são os pequenos detalhes, pessoal, que a gente precisa ficar atento. Então, olha, hipway.com, isso não é a página do Facebook. A página do Facebook é facebook.com. Então, se a pessoa na correria, ou às vezes aparece essa página, ou essa pessoa recebe o link do Facebook de algum e-mail que ela recebeu, então pode existir phishings dentro de phishings, né? Vamos supor que a pessoa recebeu um e-mail do Facebook fake e peça para ela acessar os dados, as informações, acessar o login dela a partir de um link que ela passou. Então, se Hipway, a pessoa nem se toca que não é a página do Facebook, coloca seu login e senha ali, tenta acessar, muitas vezes não consegue, né? Não é gerado nada, mas o atacante já tem o login e senha da pessoa, tá? Então esse é um exemplo de phishing voltado a sites. Vamos falar agora sobre baiting. Baiting é isca, né? Então, são todos os tipos de golpe que envolvem a isca, a pessoa se sentir curiosa a ponto de acessar alguma coisa, né? Então mexe, manipula a pessoa, é algo que envolve uma emoção, curiosidade, para que a pessoa consiga fazer o que o atacante quer.
Um exemplo muito comum disso, já existe vários exemplos em séries e filmes, Mr. Robot é um exemplo. Por exemplo, o atacante está dentro de uma empresa e pegar um pendrive, ele conseguiu acesso a essa empresa por algum motivo, e pegou um pendrivezinho ali com software malicioso e joga no escritório. Então, a pessoa que não tem uma noção clara sobre engenharia social, ela vai ver o pendrive no chão e falou: vou ver o que tem dentro, né? Deve ser algo importante, eu vou ali de curiosidade, curioso, espetar esse pendrive na minha máquina. Espetou o pendrive na máquina, pode comprometer uma rede completa, pode inserir um software malicioso dentro do computador que possa comprometer os arquivos, os dados, as informações dessa pessoa. Então, olha a gravidade da situação. Né? Então, é realmente uma isca. A pessoa se sente atentada a pegar esse pendrive, nem precisa ser no escritório da rua. Então, a pessoa viu o pendrive no chão e falou: nossa, eu ganhei um pendrive. Mas qual é o preço a se pagar pelo pendrive comparado a você perder os seus dados e informações? Né? Então, a pessoa pega esse pendrive, espeta. Não precisa ser necessariamente um pendrive, pode ser um CD, pode ser um HD externo, pode ser tudo que cria curiosidade da pessoa para que ela consiga atingir o objetivo dela, né? Atingir o objetivo do atacante. Então ele vai usar de isca para conseguir o que ele quer. E o último exemplo que eu trouxe aqui, bem comum, sobre engenharia social, é o pretexting, que é voltado ao pretexto, tá? É o tipo de golpe que é da engenharia social, que ela vai envolver o golpista, né, a extrair as informações, os dados necessários, né, para que ele consiga atingir o objetivo através do convencimento do usuário. E como que funciona basicamente? Quais são os exemplos de pretexting que a gente tem aí envolvendo engenharia social? Pode ser formulário falso, né, na internet, ou algo do tipo que pareça algo muito fidedigno. Uma pesquisa, por exemplo, você está andando na rua, isso provavelmente já aconteceu com você no centro da cidade, e a pessoa quer fazer uma pesquisa de campo com você, falou: para aqui, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vamos me passar um pouquinho das suas informações, dos seus dados, eu estou fazendo uma pesquisa aqui para minha faculdade, você pode me ajudar? Então é aquela pessoa que tem toda aquela simpatia, que tem todo aquele jeito de falar com você, para conseguir extrair, por exemplo, seu nome completo, seu e-mail, sua informação, seu CPF, né, seu RG, algo que é extremamente pessoal, né? Então ele consegue através de outro exemplo também de pretexting, o atacante ele criar um laço de amizade com uma outra pessoa, com uma pessoa que ele precise desse dado, dessa informação. Então a pessoa chega de canto, chega de maneira tranquila, tu começa a trocar uma ideia, começa a conversar, né? Mal sabe essa vítima que está sendo ludibriada. Então, por exemplo, uma pessoa nova que chega na empresa, então, e ela consegue acesso a essa empresa, né? Esse atacante consegue acesso a essa empresa, e encontra uma pessoa aparentemente vulnerável e começa a gerar o seu ataque. Então ele começa a se aproximar e usa dessa proximidade para extrair algum dado útil, né, alguma informação que ele possa captar ali para conseguir invadir ou conseguir o que ele precisa. Ele pode utilizar o pretexting, todos esses golpes, eles podem ser utilizados justamente para ataques futuros, ataques massivos futuros. Ela não necessariamente esse ataque único, ela pode ser utilizada para ações, adquirir informações para ataques futuros. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até mais, valeu!